Oi, meu nome é Samuel e eu estou aqui para apresentar o programa que eu desenvolvi utilizando o padrão de projeto Strategy. Bom, a ideia do meu projeto é para uma simulação dos shows de cada uma das eras da Taylor Swift. Então, eu tenho aqui os álbuns da Taylor Swift e uma música, uma estética, uma energia e como vai ser uma performance de cada um desses álbuns. Aqui eu tenho um programa bem simples, né? É uma lista com todos os álbuns da Taylor Swift. E aqui, no caso, o usuário vai selecionar uma era que ele gosta, ou um álbum que ele gosta, ou alguma que ele quer conhecer, que ele não conhece. Vamos lá. Eu escolhi agora a era Folklore e eu vou apresentar como é que funciona. Eu vou mostrar aqui uma música, no caso aqui eu selecionei a Seven, uma estética, que no caso do Folklore é uma estética de floresta, de mais calmaria, uma energia mais introspectiva e uma performance com a voz mais suave. Então a ideia do projeto é como se fosse uma experiência pouco visual de como seria uma, um show de cada um dos álbuns da Taylor Swift. Vou selecionar agora o Reputation. Aí, como música, tem Dancing with Our Hands Tied, a estética preta, uma era mais sombria, uma energia mais intensa e uma performance com atitude mais forte. Agora passando para a parte do código em si, como que eu utilizei o padrão de projeto Strategy dentro dele. Primeiro eu precisei criar uma estrutura, né, para representar o Strategy, então eu criei a struct chamada era Strategy, e aí nela eu coloquei um ponteiro de função chamada executar show. Depois disso eu criei uma função para cada era, aí cada função recebe o nome da música e imprime o estilo daquela era que o usuário selecionar. E aí, para controlar qual strategy está ativa, eu criei uma struct chamada showTailor, que aí ela guarda a estratégia atual e a música atual. E aí, o contexto não sabe como a estratégia funciona. Então, ele só chama executar show e deixa a parte do strategy fazer o trabalho dela. Então, e aí, para deixar o código mais organizado, eu fiz três funções principais. Então, eu fiz definir strategy, que é para fazer troca de qual estratégia está ativa. Fiz a parte de definir música, para escolher a música. E aí, eu fiz executar show para rodar a apresentação em si. E aí, no meio, eu inicializo as estratégias, eu mostro o menu, deixo o usuário escolher a era que ele deseja. E aí, cada escolha troca a strategy do contexto e define a música daquela era. Como tudo está encapsulado, o main não precisa saber, por exemplo, como cada era funciona. Então ele só troca o strategy e roda o show. Agora que eu já apresentei toda a parte mais técnica, tanto do programa quanto do código do programa, eu vou apresentar ele em funcionamento para vocês. Primeiro, a era Taylor Swift, né, que eu coloquei como debut, que é a maneira como as pessoas chamam essa era. Aí tem a música, a estética, a energia, a performance. A era Fearless, a era Speak Now, a era Red, a era 1989, a era Reputation, que eu já tinha mostrado para vocês, a era Lover. Todas elas, como vocês podem ver, seguem o mesmo padrão. A era Folklore, que eu também já tinha mostrado, a era Evermore, a era Midnights e a era TTPD e por último a era Showgirl. E aí quando você finaliza, depois de selecionar cada um dos shows, né, tem uma mensagem aqui, show concluído, todas as eras foram apresentadas, muito obrigado. Então, todas as eras que você seleciona têm o mesmo padrão, com a música, a estética, a energia, a performance, e aí à medida que você vai selecionando, a era que você já viu vai sendo removida da tela. Então é como se você estivesse assistindo a The Eras Tour, que é uma turnê que a Taylor fez com todas as eras da carreira dela. Então aqui é como se eu estivesse simulando um show de cada uma das eras da Taylor e o usuário vai selecionar na era que ele prefere, a era que ele quer assistir, entre muitas aspas. E creio que é só isso. É um código bem simples, mas foi essa a ideia que eu tive para demonstrar como funciona o padrão Strategy. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção.